Fala, turma, aqui é César, falo em nome da Roda de Homens e venho hoje convidar vocês para falar de um tema super legal, que é comunicação não violenta. Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse tema, fica com a gente nesse podcast e vamos juntos! Muito bem, estamos aqui para mais um podcast da Roda de Homens. Bem-vindos e bem-vindas, com a presença hoje ilustre do nosso companheiro lá da Roda de Homens, Sidney Pereira. Muito bom tê-lo aqui com a gente hoje, Sidney, para falar desse tema tão importante e talvez imprescindível hoje nas nossas relações, que é a comunicação não violenta. Uma forma, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar para as nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais, né, individuais, sociais, e que nos ajuda a ter um relacionamento mais harmônico, né, conectado com a verdade daquilo que a gente sente e necessita. Então, Sidney, me apresentando, eu sou o César, né, participo da Roda de Homens desde 2019, e para mim é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez para trazer esse conteúdo que a gente trabalhou na roda passada e compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vivenciou e a experiência que a gente teve junto com uma turma que bateu o recorde de encontro com mais de 20 homens na roda. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Sidney, por gentileza. Bom dia, César. Bom dia a todos aí, bem-vindos. É um prazer estar aqui, né? Falar de um tema que para mim fez tanta diferença na minha vida e faz até hoje, né? CNV, eu sei que muitos não conhecem ainda a comunicação não violenta, mas espero que hoje a gente possa explanar um pouquinho aí, dar uma visão do que é e como isso é benéfico nas nossas vidas, né? Como a forma de você se comunicar com o próximo faz diferença naquilo que a gente busca, né? Nos resultados que nós buscamos em uma conversa, num diálogo e seja lá como for essa forma de interação e comunicação com os outros, né? Então, espero que aproveitem aí, né? E que isso venha aí engrandecer um pouco mais a vida de vocês aí, que vocês entendam que comunicação faz diferença na vida da pessoa. Muito bom, Sidney. E esse tema, quando a gente lançou para a roda, que aconteceu agora em outubro, a turma toda se envolveu muito, tanto é que nós tivemos um número bem grande de participantes, pois é um tema que está aí, né? Está em evidência, mas poucos têm tido acesso devido, né, a essas ferramentas, né? Ouve-se falar um pouco do que é, mas aprofundar e praticar a comunicação não violenta, aí que está o grande quê da questão, né? E quando a gente leva isso para a roda, o tema, a gente tentou introduzir um pouco ali, né, como o fundador, né, trazer o nome do Marshall Rosenberg, é o idealizador, né, dessa técnica, dessa filosofia, talvez, de vida. E Marshall Rosenberg, trazendo um pouco da história dele, foi um psicólogo, né, que nos estudos dele de faculdade sempre ficou muito intrigado com essa forma de relacionar, de desvendar emoções, sentimentos, e como que isso era colocado em prática nas falas, né? Só que com as ferramentas que ele tinha e aprendia na faculdade, ele começou a prestar atenção de que aquilo não chegava no ponto onde para ele era um incômodo, que era realmente saber comunicar isso. E eles viviam naquela época, né, que a gente conversou na roda, um momento muito de preconceito racial. Então, a forma de violência, ela era muito grande, né? Era muito descarada, né, pelo preconceito. E ele tentou começar, então, a estudar formas de desvendar o que estava por trás daquelas falas violentas de preconceito, para tentar, então, transformar isso numa comunicação mais clara, né, mais verdadeira, mais conectada com o que realmente aquelas pessoas estavam sentindo. Então, ele percorre aí um espaço de escolas, de presídios,
tentando fazer alguns laboratórios experienciais, até que ele chega nesse grande desvendar de que uma das frases dele, que ele sempre traz, que é por trás de todo sentimento, existe uma necessidade que precisa ser atendida. Esse talvez seja um princípio basilar, né, Sidney? E com base nisso ele traz alguns conceitos, algumas técnicas, que a gente vai falar aqui no decorrer. Mas fala aí pra gente, Sidney, Eu que acho, você eu acho experienciou assim, também. para vocês terem uma noção, né, de como que a comunicação não violenta é importante, faz diferença, né? O próprio Marshall foi um dos primeiros, né, a resolver conflitos de guerra mesmo, né? Guerra na Ruanda, Nigéria, Croácia, guerras civis, né? E que ele, aplicando a comunicação não violenta, ele conseguiu resolver muitos conflitos de guerras, né? Então, assim, você vê como que é uma ferramenta poderosíssima que, para resolver uma guerra, né, através de uma conversa, né, porque não usou nenhum subvertor de força, de arma, e seja lá o que for, né, apenas com a conversa, apenas de entender as necessidades que ali estão, né, como você acabou de falar agora, né, de toda agressão, é porque a pessoa está querendo ser ouvida ali, ela tem uma necessidade que não está sendo atendida, e o macho com isso, com essa... eu não falo técnica, né, porque eu acho que virou mais uma questão de estilo de vida, né, de comunicação. Ele conseguiu resolver esses conflitos nesses locais que até então não tinha solução, né, então você vê como que alcança tão longe a comunicação não violenta, né, então isso eu acho super forte, super bacana você ter isso, né, você experienciar essa comunicação, né, e entender, né, que não é uma simples conversa que você tem com o teu próximo, né, todos nós temos vontade de se expressar e ser ouvidos e atendidos, né? Mas a forma que nós fazemos hoje, né? A forma que nós somos ensinados desde criança, infelizmente, não é a forma mais adequada para isso, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem muito para nos orientar nessa questão de comunicação, né? De como se comunicar com o próximo, né? Como se fazer ouvir, né? E se fazer entender, principalmente, né? Porque ouvir todo mundo escuta, mas entender realmente o que você está precisando já é outra história, né? Aí vem a questão de você ser claro, né? De você conseguir se conectar com o próximo, né? Sim. Esse é o Marshall, ele diz que todas as nossas relações, elas podem ter essas questões de autoridades, né? Posições, certo ou errado, né? Padrões de comportamentos, assim, entre certo e errado, entre ter recompensa se você faz certo e ter punição se você faz errado. Mas ele diz que essa forma de se relacionar, se eu estou com você aqui conversando e vou começar a perceber o que você está falando, colocando isso dentro de um script, se é certo ou errado, se você tem razão ou não tem razão, já estou te julgando pelo que você está falando e acabo perdendo a oportunidade de me conectar de verdade com aquilo que é a essência, né, que é da pessoa, que é o sentimento e a necessidade. Então ele desvenda um pouco isso, trazendo para nós assim, a conexão. Quando a gente está conversando com outra pessoa, tentar se conectar com ela de verdade, com os sentimentos, tentar observar, essa palavra também é muito chave dentro da CNV, a observação no primeiro momento, né? Para tentar se conectar com esse sentimento, com essa necessidade. Então, isso é um ponto muito, muito importante, né, Silvio? Você falou uma palavra aí que uma coisa que nós fazemos muito, né? Que uma ação nossa, né, em qualquer situação, que é o julgar, né? Nós partimos de um pressuposto, né, que quando a pessoa fala com a gente, o primeiro momento que nós temos é julgar aquilo que ela está falando, né? A situação que ela está expondo, a gente julga, né? A gente apenas não analisa o fato, né? A gente não observa só realmente o que está acontecendo, né? A gente coloca nossa emoção, nosso sentimento e aquilo que nós achamos se é do certo e errado, né? Então, um exemplo muito simples disso é quando você manda uma mensagem para a pessoa, ela, no WhatsApp lá hoje, ela visualiza, mas não te responde. Então, a primeira Sim. coisa que você fala é o quê? Pô, a pessoa visualizou, não me respondeu. Por quê, né? Ou tá me ignorando, ou então não quer me responder, ou tá com raiva de mim. Então, a gente julga antes de saber o fato real, né? Então, pode ser que a pessoa leu a mensagem ali na hora, e na hora que ela for responder, acaba a bateria do celular, e ela tá lá tentando achar uma forma de comunicar com você. Mas nós, primeiro momento, a atitude nossa, né, do ser humano, acho que é intrínseco isso na nós, em nós, né, é julgarmos antes de saber o que está acontecendo. Então, a observação, como você colocou, César, é base, né? Você observar o que está acontecendo realmente, para aí sim, a partir desse momento, você
partir para uma ação mais assertiva, né? Então, isso aí o julgamento nosso, é a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado numa CNV, né? Não julgar o fato sem antes entender tudo aquilo que permeia ele, né? Perfeito, Sidney. Essa observação ela vem da prática, né? Com a prática. É como se fosse um aperfeiçoar a partir da prática, né? Quando eu comecei a estudar CNV, cara, eu comprei o livro do Marshall, né? E eu li ele umas fala três... do livro, né? Eu comprei o livro do Marshall, né? O Comunicação Não Violenta. Ele tem dois livros, né? Bases, assim, que tem, né? E eu comprei aquele que é Estabelecendo Conexões Sinceras, né? Ele não é muito voltado para a área profissional, ele é mais para a pessoal mesmo. E quando eu comprei o livro, eu li ele umas 3 vezes, que eu falei, cara, agora eu vou fazer isso, né? Mas, cara, você saber a teoria, é aquela história, né? Na prática, a teoria é outra, né? Então, você saber aqueles pontos, né, que ele coloca lá, os 4 pilares lá da CNV, que nós vamos falar aqui no decorrer, você aplicar isso no dia a dia é muito difícil, né? Então, é só você vivenciando, experienciando, né? É na hora ali do calor do momento, você respirar fundo, né? E voltar um pouco pro racional, deixar a emoção de lado. Então, a teoria, ela é muito boa, mas é só vivendo mesmo, só experienciando e praticando que você consegue chegar a uma comunicação não violenta, né? Não adianta você ter uma teoria de cabo a rabo decorada na cabeça, porque ela por si só não vai fazer nada. Exatamente. E é legal porque dentro da roda de homens, a gente trazer esses temas provocativos para nossa reflexão, coloca ali, né, um pouco desses conceitos, dessas possibilidades para todos aqueles homens, né, vivenciarem. Por exemplo, na roda, depois até queria que você dissesse um pouco da sua percepção de como esse tema foi recebido na roda, como aquilo repercutiu ali no momento, né? Porque foi um debate muito legal, né, de conteúdo, de aprendizado, de partilha de experiências, que realmente trouxe para aquele momento práticas do dia a dia, né, acontecimentos do dia a dia, vivências do dia a dia. Teve colegas nossos que colocaram isso de forma assim muito genuína, situações do cotidiano deles, onde a gente conseguiu, na hora, bem dizer, praticar um pouco da CNV com aquele exemplo, né? Sim, Então foi bem legal. é engraçado que na última roda que nós tivemos, né, que a gente falou sobre o tema, teve um caso lá, né, que foi compartilhado com um dos membros ali que estava participando, né, e o que eu notei naquele momento ali, e aí isso é muito, muito bacana de se ver, né, é que era uma situação específica que aconteceu com uma pessoa, né, mas como cada um que estava ali na roda teve um sentimento diferente relacionado àquele acontecimento, né? Então, para você ver como que cada pessoa reage de uma certa forma àquilo que está acontecendo. Então, foi exposto ali a questão e cada pessoa, né, teve um sentimento básico ali, né, que a gente fala, né? Cada um sentiu desrespeito, o outro sentiu raiva, o outro sentiu tristeza, né? Mas foram diferentes, né, as reações de cada pessoa ali, né? Então, é isso que eu falo, né? A forma de se comunicar é uma coisa, a forma de se fazer ouvir é outra, né? De se fazer entender, né? Porque a pessoa que está recebendo, ela vai interpretar aquilo, ela vai filtrar aquilo baseado naquele momento que ela está vivendo, com as emoções dela, com o sentimento dela, com a situação que ela está na vida dela no momento. Então, aquilo que vai fazer uma diferença naquilo que ela escuta, né? E eu achei muito bacana observar isso, né? Ficar olhando as pessoas relatarem cada um sentimento diferente da mesma situação, né? E todas estavam certas, não existe o certo ou errado, né? Todas estavam com um sentimento ali que cabia assim naquela situação, mas cada um com um diferente do outro. Isso foi muito bacana perceber. E a prática ali desse exercício, que aí é que você falou, sai bastante, a gente trouxe um pouco da teoria do que é, né? Mas vai muito para a prática, porque é na prática ali que a galera começou a perceber. E foi legal que todas as pessoas puderam praticar um pouco da empatia ao se colocar no lugar daquele colega e também conseguir, com base na empatia, tentar entender qual era o sentimento que ele tinha. Mas veja bem, no momento, como o colega estava ali, a gente estava ali fazendo acontecer no momento, na hora, o colega também não tinha habilidades, né, práticas da CNV. Então ele colocava da forma como ele achava que tinha que ser. E aí a gente percebeu o quê? Que as coisas não são realmente claras. A forma como a gente consegue falar dos nossos sentimentos é muito difícil a gente conseguir ser claro para que a outra pessoa entenda, né?
Então, ali, vários homens começaram a falar o que aquele outro colega poderia estar sentindo, tentando praticar um pouco dessa empatia. A empatia. Né? Que é um dos pontos que a CNV coloca, né? Que a gente tentar se conectar. Naquele momento, aconteceu a conexão de todos com aquele membro. De todos estavam querendo se conectar com o sentimento dele, tentando entender e não julgando. Então, a partir do momento que aquilo aconteceu, foi a maior das experiências. Né? E cada um sente diferente. E aí está um outro ponto importante, porque se eu estou conversando com você e percebo, tento entender o que você está sentindo, eu tenho que checar se realmente aquilo que eu estou percebendo é o que você está sentindo. Exatamente. Você Porque senão a gente acaba passando por cima e colocando a sua forma de pensar no sentimento da outra pessoa, né? Bem colocado, César, é bem isso, né? Na CNV a gente percebe muito isso, né? Essa questão, e é uma prática realmente, né? Você não consegue de uma hora para outra aprender isso, né? Mas você identificar o sentimento da pessoa, qual que é a necessidade dela, não é tão simples, né? Então você pode confundir muito fácil um sentimento de raiva com um sentimento sei lá, de uma certa desânimo ou até uma tristeza, né? Então, você identificar esse sentimento que a pessoa está sentindo é complicado, né? Não é tão simples assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você colocou aí a palavra empatia, que eu acho que é base da CNV, que é algo muito importante de se fazer, né, na CNV. E, assim, entendam bem, pessoal, empatia não significa concordar com o próximo, né? Muito bom. Empatia não significa que tudo que a pessoa vai falar você vai aceitar, né? Você vai ceder. Empatia, para mim, é você realmente entender o que aquela pessoa tá vivendo, né? O que ela tá sentindo, porém, racionalmente, né? Você não colocar sentimento nisso, né? Então, eu falo assim, a pessoa chega para você e fala, ai, tô com um problema lá na empresa. Então, assim, é uma situação muito específica, né? E que por trás disso tem vários outros fatores que determinam por que ela tá assim, né? Então você não pode simplesmente a pessoa te falar isso, você chegar, tomar dores dela e falar para ela, pede as contas, chuta o pau da barraca, você não sabe o que está acontecendo, né? Porque a gente pratica essa empatia emocional, né? Quando pessoas que a gente gosta chegam com nós com problema, a gente toma as dores da pessoa, né? E quer dar uma solução rápida para ela, Exato. né? E não é assim que funciona a coisa, né? Tem que ser uma coisa muito mais profunda para ser analisada. Por isso que, mais uma vez, o praticar a CNV é essencial para que ela possa realmente ser reconhecida no seu valor, porque é uma ferramenta muito boa, né? Muito boa. Eu não desconsidero como uma das melhores ferramentas de comunicação atuais, né? Porque trabalha todo o contexto, né? Do sentimento, da necessidade e da roda. A partir do momento que aqueles homens começaram a tentar se colocar nesse lugar de empatia, de tentar checar, perguntar ali se realmente o sentimento do outro colega era aquele ou não, o colega, ao responder se era ou não, ele já começa a mostrar qual que era a necessidade por trás daquele sentimento, né? Ah, eu tava com raiva. Ah, então a gente checou aqui, realmente era raiva, tava com raiva. Mas você tava com raiva por quê? Né? Aí o porquê da raiva é a necessidade não atendida, né? Exato. Que é um terceiro ponto da CNV. A necessidade não atendida que gera aquele sentimento e que gera a ação da pessoa, né? Então, num exemplo muito simples, né? A partir do momento que eu não tenho uma necessidade minha atendida, eu vou ter um sentimento e com base naquele sentimento, eu vou agir. E se você não tiver habilidade com essa ferramenta de saber decifrar esses níveis de necessidade não atendida, o sentimento que foi gerado e a forma como você vai colocar isso para fora, muitas das vezes a forma mais comum é uma forma violenta. É um grito, né? É um grito, ou é um sair correndo da situação, fugindo, né? Ou a mesma agressão mesmo, né? E é bacana porque, assim, quando a gente fala de sentimentos, né, de necessidades não atendidas que envolve o sentimento, né, nós somos muito restritos no nosso conhecimento referente a sentimentos, né? A gente conhece os básicos, né? Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti amor, né?
mas vai mais além que isso, né? Então, assim, a pessoa, igual foi colocado lá naquele dia, né? Eu senti raiva. Mas sentiu raiva por que você sentiu raiva, né? O que gerou essa raiva de você? Na verdade, existe um outro gatilho, né? Um outro sentimento que disparou você ter essa raiva, né? Eu senti raiva porque eu estava descansando e eu fui interrompido no meu descanso, né? Eu senti raiva porque eu estava num momento meu ali único e a pessoa me tirou do meu momento. Então, assim, a gente tem que ir um pouquinho mais além desses sentimentos básicos, né? Para entender quais são os gatilhos que levou a gente até aquele sentimento maior que dá raiva, né? Então, Exato. podia ser a raiva foi despertada porque houve um desrespeito com a pessoa, né? Então, na verdade, ela se sentiu desrespeitada e isso fez ela sentir raiva do que aconteceu, né? Então, isso é uma coisa na CNV que a gente aprende a estudar, a ir um pouquinho mais além, né? A desvencilhar um pouquinho mais ali aquele sentimento que gerou aquele momento ali, né? Não é simplesmente resumir a raiva, né? Ficou muito claro, Sidney. No dia, a gente até disponibilizou para os homens uma lista, e é muito legal, né, para quem acompanha pelo YouTube, pode ver, é uma lista, né, de sentimentos e necessidades, aqui tá, não dá para ver direito, mas a gente pode compartilhar também depois, Sim. que é muito legal porque a gente começa a ver que os nossos sentimentos não são só aqueles básicos, né, de felicidade, alegria, né, tristeza, raiva, né, medo, mas tem uma infinidade, né, de sentimentos. Por exemplo, aqui, sentimentos, né, agoniado, agitado, chocado, hesitante, né, desprezado, tem muitos sentimentos aqui que a gente pode tentar aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre isso. E a partir disso a gente vai estar se conhecendo melhor também, né? Que é uma Sim. coisa importante. O Marshall, no livro dele, né, na questão, ele até fala que essas necessidades básicas, né, ele até faz uma certa divisão lá, né, por tipo de necessidade básica, né, então ele coloca lá autonomia, integridade, ser independente, né, então ele separa essas necessidades básicas, né, e dentro de cada ponto que ele coloca dessas necessidades, tem os sentimentos comuns a ela, né, então é uma necessidade de independência, né? Interdependência, é aceitação, é apreciação, é reconhecimento, né? Então ele faz essa divisão para ficar mais claro e mais fácil de se entender essas necessidades, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Você no momento ali que está acontecendo alguma coisa, você não consegue ser tão racional assim de parar e falar, ó, você vai falar para a pessoa assim, ó, espera um pouquinho, deixa eu só olhar aqui na minha caixinha qual que é o sentimento que eu estou sentindo, né? Você não tem esse tempo ali na hora, né? É muito dinâmico a coisa, né? É dinâmico, é. Então, isso é realmente a prática que te leva a chegar nesse nível, né? Então, eu acho que a CNV é bacana por causa disso. Um dos nossos amigos falou assim, né, na roda, né? Eu faço as anotações lá, mas ele falou assim: a divergência é boa. Dentro da CNV, a divergência, quando você diverge, você nada mais do que está tentando se conectar com a pessoa, porque você também está colocando o seu modo de sentir aquela situação. Porque é muito comum, dentro de comunicações violentas, a gente, principalmente quando existe uma hierarquia, autoridades, né, dentro do mundo corporativo, a gente simplesmente acatar aquilo que está sendo dito, mesmo que de forma violenta, principalmente de forma violenta, né? Mas a partir do momento que você diverge daquilo, você está mostrando que é possível ter escolhas além daquilo que a pessoa está colocando, principalmente de forma autoritária, como certo e errado. Então, peraí, você está buscando entender um pouco mais do que está por trás daquela fala violenta, daquela fala autoritária, né? Então, e outro colega falou assim, eu evitava muito o conflito. Evitava o conflito porque cedia. Cedia ao que a outra pessoa estava também colocando, porque não deixa de ser também uma necessidade da outra pessoa, mas que ela coloca isso de forma violenta, mas ele evitava tanto conflito que ele deixava a própria necessidade dele de lado, não atendida, o sentimento ficava ali, porque não é uma coisa que passa, e então vivia, e aí eu acho que é a raiz dos conflitos, né? Isso aí o Marshall, ele, lá no livro dele, ele fala que isso aí é um dos 4 estágios, né, do processo de cura, né, na CNV, né, que é reconhecimento realmente dessas necessidades, né.
Então, aqui, né, ele falou, eu deixo quieto, porque senão a discussão se prolonga, né? Só que ele está se anulando ali naquele momento, né? Ele está deixando de lado as necessidades dele, apenas para evitar um possível conflito, né? Uma divergência ali, né? E eu falo assim, a CNV, as pessoas têm que entender, né? Que você praticar CNV não significa que a outra pessoa vai praticar CNV com você, né? Sim. Então, assim, você começa a estudar CNV, aí você fala, pô, agora a vida vai ser uma maravilha, eu vou conseguir me comunicar com todo mundo vai me entender, eu vou entender todo mundo. Não, não é assim que funciona, né? Então, muito possivelmente, na maioria das vezes, não vai funcionar assim, tá? Então, você vai se comunicar com uma pessoa usando o CNV, essa pessoa não vai entender nada e ela vai continuar te agredindo verbalmente ali, né? Vai querer atender as necessidades dela. E isso tem que ser levado em consideração. Os dois lados da conversa têm necessidades a serem atendidas, né? Você não pode desconsiderar ou desmerecer a outra pessoa, por mais agressiva que ela seja, por mais comunicação violenta que ela faça com você, né? Aquela pessoa também tem uma necessidade e ela não tem o recurso que você vai ter agora de entender como é que você faz para identificar essa necessidade. Isso que é uma coisa que tem que ser levado muito em consideração, é muito importante você ter em mente, né? Você praticar CNV não significa que todo mundo vai praticar CNV com você. Legal, Sidney. Na roda eu tive a oportunidade de falar sobre isso diante de um contexto onde, mas peraí, eu vou praticar CNV, eu vou estar ali me colocando abertamente falando sobre o que eu estou sentindo. É como se você fosse seguir realmente um roteiro. No começo a gente faz isso, né? Sim. Segue um roteiro, vai lá mesmo e consulta qual é o sentimento, tenta. E é assim que começa, até que isso se torna natural. E muitas das pessoas com quem eu falo sobre CNV falam assim, depois de um tempo a gente pega o manualzinho da CNV e rasga, porque se torna natural na vida. Mas esse colega falou assim, mas peraí, eu vou estar lá praticando a CNV, e se ela não entender e continuar sendo violenta? Eu falei assim, o grande ponto da CNV, quando você pratica ela, que você falou que não é todo mundo que vai estar praticando a CNV, é que ela é uma forma de você não jogar mais violência para o mundo. Sim. Então, a partir do momento que você se coloca de forma não violenta, mesmo a outra pessoa continuando sendo violenta, você está fazendo a sua parte de não ser violento. E a outra pessoa, isso dentro do estudo, né, que fazem, né, sobre os efeitos disso na nossa cabeça, a outra pessoa vai começar a perceber a sua forma de agir, que você está realmente se conectando mais com ela, com o que ela está sentindo, e quando você vai falar dos seus sentimentos, você está conseguindo ser mais claro, naturalmente isso vai acontecer, mas não é que seja um processo imediato que a outra pessoa realmente tem que estar preparada para conversar com você. Mas só de você não jogar mais violência no mundo, o Marshall Rosenberg fala, eu já fico muito contente com isso. E assim, eu por experiência própria, né, eu falo que é muito mais fácil você praticar uma comunicação não violenta com uma pessoa que você não tem afinidade, você não tem entrosamento emocional, que você não tenha esse contato mais próximo, né, do que com uma pessoa que você conheceu agora ou um relacionamento profissional de trabalho, né? Porque quando você conhece a pessoa, você tem um sentimento ali de gostar daquela pessoa. E se aquela pessoa fala algo que te incomoda, você vai se sentir ofendido, você vai se sentir não reconhecido, e aí entra a emoção, né? Então, assim, eu vejo muito isso na minha vida, né? Eu, profissionalmente falando, eu consigo ter uma comunicação muito boa, né? Melhorei muito depois que comecei a praticar CNV, só que pessoalmente eu vejo uma grande dificuldade ainda por causa disso. Porque você tem um sentimento e você fala, pô, eu penso assim, né? A pessoa deveria saber disso, ela me conhece, né? Ela sabe do que eu gosto, do que eu não gosto, né? E aí você acaba não expressando a tua necessidade, né? Então, uma coisa que eu pratico muito hoje, quando eu tô conversando com alguém, seja lá qual for o tipo de conversa que existe essa divergência, a primeira coisa que pergunto para a pessoa é o quê? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para mudar isso, né? O que eu fiz que despertou esse sentimento em você, né? Porque você dá para a pessoa a oportunidade de ela, mesmo ela não sabendo, mesmo ela não praticando, não conhecendo o CNV, você dá a oportunidade para ela de falar qual que é a necessidade dela, né? Sidney, e isso vai muito de acordo com o que eu anotei aqui também. Você vai se reconhecer muito com essa fala, assim, que se você, diante de um contexto de comunicação violenta, principalmente dentro de um relacionamento, você cede aquilo e não busca entender qual é o sentimento e a necessidade por trás, você simplesmente cede para não entrar no conflito, né?
para não divergir, você acaba passando a ideia do quê? De que você não se importa. Exato. Não é isso? Exatamente isso. E a pessoa, ela se sente ofendida por isso. Aí a pessoa, ela se sente duplamente ofendida, né? Ela se sente ofendida por não ter a necessidade dela reconhecida, né? Então ela tá te falando ali de forma certa ou errada de se expressar, mas ela tá te dizendo ali que ela tem uma necessidade e quer que você reconheça ela, né? Então ela fica ofendida por isso. E aí acho que é até um pouquinho mais assim, mais grave, né? É esse sentimento de que a pessoa não se importa comigo, né? Então isso é pior ainda, né? Então você deixar de lado essa questão que a gente faz, né? A gente é ensinado desde de pequeno, né? Infelizmente, nós não temos uma educação ainda hoje que nas escolas, né? De educação básica mesmo, né? Onde a gente aprende a trabalhar com inteligência emocional, nós somos ensinados a guardar para nós, né? A gente não pode se expressar, né? Então, quando alguém que tem vamos falar assim, uma hierarquia maior que a tua te falar, você aceita e pronto. A gente até chegou a falar isso no podcast anterior, sobre a questão da habilidade relacional, né? Então, assim, CNV tem como base entender sentimentos e necessidades. Só que nunca na nossa história a gente foi ensinado a falar sobre sentimentos, principalmente os Os homens. homens, exatamente. Então, uma coisa que eu trago é assim, na escola, no contexto histórico, a gente é ensinado muito sobre guerras, domínio de poder, né, de território, essas coisas. Mas nunca ninguém ensinou para nós cultura de paz. Tipo, não. É uma referência muito pouco usada hoje né, na escola. E também, quando a gente parte para um contexto de universidades, a gente aprende muito técnicas, né, de fórmulas, de não sei o quê, mas a gente não aprende a falar sobre as nossas emoções. Sim. Né? É bem isso, né, César? A gente vê hoje aí, se a gente pegar atualmente mesmo, né, nossa atualidade, você vê livros de o poder não sei do que, o poder da fala, o poder não sei o que, hábitos eficazes, como ser bem sucedido. A gente só vê, eu falo que assim, são tudo educações, né, que a gente vê hoje aí, agressivas, né? Por mais que seja por um bem pra gente, que seja algo bom no futuro, mas são formas de se expressar agressiva, né? Então é difícil você ver alguma coisa hoje na mídia de falando realmente sobre paz, né? Cara, ó, tem que voltar um pouquinho pro chão, né? Pra terra, respirar fundo. Não, é sempre algo agressivo, né? A gente vive nesse mundo agressivo. Ou é agressivo, né, de você realmente ir lá e ter uma fala violenta, ou é defensivo onde você tem que esconder. É o extremo. Então, você não é ensinado a falar. E quando você não fala sobre os seus sentimentos, você não consegue se conectar. E uma relação sem conexão, ela não vai funcionar. Né? Ela tende a ir muito para o lado da violência, do autoritarismo, né, do certo e errado, que acaba, né, deixando de lado a verdade do nosso ser, né? Sim. Que são as necessidades. A gente pulsa necessidades, né? Pulsa necessidades. Né? E principalmente na parte do relacionamento pessoal, né? Então, nós somos assim, a gente vive tanto no automático do dia a dia, né? Que hoje a gente já chega, a gente tem um roteiro na nossa mente de assim, ó, eu falo, acontece, eu falo, tem que acontecer, né? E no relacionamento não é assim que funciona, são duas pessoas com duas necessidades diferentes, cada um, vamos falar assim, uma vida de casado. Cada um passou um dia diferente no teu ambiente de trabalho ali, quando chega em casa, né? Cada um tá de um jeito, não tem essa questão de, se você não tiver o que você falou, conexão com a pessoa, vai ser uma comunicação agressiva sempre, né? De imposição, de demanda, ó, eu preciso disso e ponto, né? Então, é o que eu falo, né? Eu falo, pessoal, respira fundo 10 vezes, né? Para dar uma oxigenada no cérebro lá, para acalmar, e aí depois você fala o que quer falar, né? Não fala de cabeça quente, não fala no calor do momento, que com certeza, 99% das vezes, você vai se arrepender do que você falou. Sim. Né? Então é bem isso. E é um tabu falar sobre sentimentos, porque eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas, assim, grupos grandes mesmo, de homens, assim, grupos de 180 homens, né, de mulheres também, e quando você coloca para eles assim, imagine o homem chegando para você e falando dessa forma, expondo o sentimento dele, você ouve muita risada, como se aquilo fosse uma coisa assim, onde já se viu, né, o homem falar sobre seus sentimentos, Eu só sou que homem.
E se o homem não se colocar nessa posição, né, de conseguir falar sobre sentimentos, nunca haverá conexão. E aí sempre vai estar naquele relacionamento violento, né? Eu que travei? Pô, César, deu uma travada, cara. Tudo bem, tá funcionando Voltou. agora. Voltou. Mas sempre vai estar naquele relacionamento violento, porque se é vergonhoso para o homem falar sobre seus sentimentos, se você vai falar sobre seus sentimentos e o que você tem de resposta às vezes são risadas, caçoando de você, né? É um pouco complicado. Então a gente precisa primeiro sair desse processo cultural do homem não falar sobre seus sentimentos. E aí a gente chega num ponto, né, depois de falar sobre os sentimentos, necessidades, chega no ponto em como a gente vai praticar isso e fazer o pedido, né? Que é outro ponto o quarto ponto da comunicação não violenta. Você passa pelo, Exato. retomando, né? Você passa pelo processo da observação do que está acontecendo, da conexão com o seu sentimento, e aí também tentando se conectar com o sentimento da outra pessoa. Não é o achismo, né, do que ela tá achando, do que ela tá sentindo, não é achar. Mas é verdadeiramente se conectar com aquilo e checar se Se é conectar com aquilo. aquilo. E depois a gente vê que por trás de todo sentimento tem uma necessidade, tentar ver qual que é a necessidade não atendida. Peraí, se eu tô aqui descansando, a minha necessidade às vezes, né, se eu tô aqui querendo paz, né, o meu sentimento de paz, minha necessidade às vezes é descansar, né, é estar cansado, né, descansar. E aí a gente vai para o pedido, depois de desvendar isso, né? Então, como é que você vai comunicar a sua necessidade, o seu sentimento para outra pessoa, né? Esse é o ponto de prática difícil, né? Esse é o mais, eu falo que esse é o mais difícil, César, é você pedir, né? É você expor aquilo que você quer, né? De uma forma não violenta, realmente, né? Você não está impondo para a pessoa, eu quero isso. Na verdade, você quer que a pessoa entenda que a tua necessidade naquele momento te levou a fazer esse pedido para ela, né? Então, meu, por favor, ó, é aquela história, né? Eu só preciso de um pouco de tempo aqui, né? Eu só quero 10 minutinhos descansando aqui sem fazer nada, né? Olhando pro limbo, né? E aí é a questão de você entender que nem sempre você vai ser compreendido, né? Porque a outra pessoa tem uma outra necessidade, né? Relacionamento de casal, cara, casal eu acho que é assim, devia ser estudado CNV só com casal, porque é muito bacana, eu percebo muito isso, né? Então é aquela história um dos cônjuges chega em casa, quer descansar 5 minutinhos, mas o outro tem um monte de tarefa para fazer referente à casa, né? Então tem que fazer comida, tem que ir no mercado, que não sei o quê. E a pessoa fala, ó, quero 10 minutinhos, só que o outro não tem esses 10 minutinhos, né? O outro tem que fazer um monte de coisa, né? Então cada um tem um momento ali específico, né? Então essa forma de você fazer esse pedido tem que ser muito bem falada, né? Expressada, para você fazer a outra pessoa entender a tua necessidade, né? E é onde a gente erra na maioria das vezes, né? O Marshall, ele traz no livro dele um exemplo sobre realmente essa situação da pessoa chegar, pedir para você ajudar ela numa tarefa, mas você está muito cansado. Então, tem a necessidade da pessoa que quer sua ajuda para fazer a tarefa, e tem a sua necessidade de querer um tempo para descansar. E aí ele coloca muito assim, a pessoa que está querendo descanso, como ela vai comunicar aquilo para a outra, né? Então ela fala assim, estou me sentindo muito cansado, né? Neste momento eu tenho uma necessidade de descansar 10 minutinhos, 30 minutos, e aí o pedido, né? Será que daqui 30 minutos eu posso te ajudar? Você pode me esperar? Que aí eu vou estar melhor, vou estar mais descansado, vou estar disposto. Então, assim, é uma forma de pedir, onde você passou pelo processo de falar seu sentimento, a sua necessidade, e de forma não violenta e muito clara e verdadeira, você faz o pedido e expõe isso para a pessoa. Tende, assim, a chance de dar certo é muito maior, sem falar que você está conectado. Sim, você está sendo respeitoso ali, né? Você está conseguindo estabelecer uma comunicação ali bem assertiva, né? Não é algo que nenhum nem outro está impondo, ou apenas você está soltando ali palavras ali e fala, ó, é isso que eu vou fazer agora e pronto, né? Eu acho que é um respeito que você tem com o próximo, né? Exatamente. Essa é a questão, né, de respeito com o que a pessoa tá ali, né, demonstrando para você. E como as pessoas geralmente não têm a habilidade de claramente expor, se você já tiver um pouco de conhecimento de CNV,
você já vai ver que ali tem algum sentimento e uma necessidade que a pessoa não está sabendo expressar. Então você já começa a evitar, passos antes, uma possível comunicação violenta, uma possível agressão verbal, discussão, né, brigas. Você vai estar passos antes, né? E assim, né, eu friso bastante isso, né, que assim, é aquilo que a gente já falou, né, você conhecer tudo isso, né, toda essa teoria, não significa que vai ser tão perfeito assim, né, então você tem que ter uma paciência muito grande, né, uma disposição muito grande para alcançar esse objetivo, né, o mais próximo dele que ele diz, né, mas nem sempre você vai conseguir isso de um primeiro momento. Eu falo por mim que hoje eu tenho muita dificuldade ainda nessa última parte, que é a parte do pedido, né, de como que eu expresso aquilo que eu estou precisando. Porque se você parar para analisar a CNV, ela é uma coisa contínua, né? Ela sai lá da observação, né? Do momento, do fato, do que está acontecendo. Você envolve os seus sentimentos, né? Você, quando isso tudo perfeito, né? Eu tô falando, né? Aí você reconhece qual que é a sua necessidade, aí você tem que fazer esse pedido, né? Então, todo esse processo, no calor do momento ali, quando você tá com a emoção, né? Aflorada, ele não é tão simples assim, né? Então, às vezes, eu falo, e eu por mim hoje eu percebo isso nitidamente na minha pessoa ainda. Quando chegar lá no final no pedido, muitas vezes eu já tô meio que estressado por tentar fazer aquela comunicação acontecer, né? E às vezes o pedido nem sempre sai de uma forma tão não violenta assim. Então, assim, tenha em mente, pessoal, que é preciso prática, é preciso paciência, né? É preciso muita empatia com o próximo que está ali com você, porque nem sempre o próximo vai estar entendendo e vai saber o que você está querendo fazer ali, né? Para você chegar nesse momento, né? Então, é assim, mas eu falo que é muito válido, é muito prazeroso, né? Isso quando você consegue alcançar, né? Quando você consegue ter uma comunicação não violenta ali, né? Principalmente quando parte de um conflito e você chega no final com algo resolvido, né? E, nossa, isso é a melhor sensação que tem no mundo, né? Você falar, pô, todo mundo saiu, não digo a palavra feliz, né? Mas saiu ciente daquilo que está acontecendo, entendeu? O Howard Zehr, um escritor e professor americano, ele fala, ele tem um livro que é sobre trocando as lentes. Então ele propõe esse trocar as lentes, né? Então quando você começa a praticar CNV, é isso. Você já trocou as lentes. Só que às vezes o foco para você ainda precisa ser ajustado um pouco. E a prática vai te trazer esse ajuste, né? O Marshall, ele fala, né? Comunicar em cima de situações de dificuldade, situações muito difíceis, né, dolorosas, que é principalmente envolvendo relacionamento, né, conjugal, a gente precisa fazer o quê? Não desistir de praticar comunicação não violenta, por mais difícil que seja. Porque a outra pessoa, inevitavelmente, vai perceber que você está buscando a conexão, que você está buscando falar sobre o sentimento, por mais difícil que seja. Mas você está abrindo a via, você tá desbravando ali aquele sentimento. E isso é muito bonito de ver acontecer, por mais difícil, doloroso, às vezes desestimulante, porque a outra pessoa está resistente, né? Geralmente. Mas a gente tem que mostrar isso, é o trocar de lentes, e a outra pessoa também, a partir do momento que você começa a praticar, vai notar alguma coisa funcionando ali, num primeiro momento estranho, mas depois ela vai notando que aquilo é bom. Então tende a funcionar ao longo do tempo, né, ao longo do prazo. Muitas das vezes quando a gente vai para um relacionamento, dentro do relacionamento a gente quer praticar CNV, por exemplo, vou sair daqui e vou praticar CNV com a minha esposa, tá? Só que eu já estou num relacionamento de 10 anos, onde eu posso chegar em casa e uma situação muito caótica já está acontecendo há muito tempo, eu não vou conseguir praticar CNV tão rápido. Só que, por exemplo, supõe-se que então agora você está vivendo uma situação que está começando agora. Antes que ela se torne uma situação muito difícil, se você já colocar CNV, Isso. você já vai resolver a situação de forma muito mais pacífica e não vai deixar o problema crescer a ponto dele se tornar um conflito grave. Exato. É exatamente isso, César, porque mudar aquilo que já virou uma rotina, né, aquilo que já se repete várias vezes, não é tão simples assim, né? A gente acaba se acostumando com a situação, até com a situação ruim a gente se acostuma, né? Agora, quando você percebe, né, quando vocês perceberem que isso está acontecendo, né, está no início,
o momento de parar, chamar a pessoa para conversar e falar, ó, isso eu acho que não tá certo. Não, e assim, isso é bem importante, a forma que você coloca, para você não parecer autoritário, né? Não chegar na pessoa e falar assim, ah, isso não tá certo. Mas não tá certo a partir da tua visão, né? A partir da tua lente que não dá certo. Na minha, então, assim, toma muito cuidado com isso, a forma que você se expressa, né? Então, é chamar a pessoa e falar, ó, isso eu não acho que é assim, poderia ser diferente, explanar para a pessoa aquilo que você tá vendo, né? Para ver se a pessoa consegue, se você consegue despertar na pessoa também essa visão. Porque pode ser que a pessoa fale assim, ah, mas eu não concordo com isso. E tá tudo certo, ela tem a opinião dela e tem a visão dela, né? E a comunicação violenta é justamente para vocês chegarem nesse acordo. Né? Então, muito cuidado com essa forma de se resolver um conflito, né? A forma que você começa, principalmente, a solução dele, né? Nunca impondo, né? Sempre se expressando o que você sente, falando de você, nunca falando da pessoa. A gente costuma muito fazer começar a conversa acusando, né? Você fez isso, você deixou de fazer aquilo, você que aconteceu por causa de você. Não, mas você colocando você no lugar, né? Ó, eu não gostei disso. Isso para mim me incomodou. Eu fiz essa forma porque achei que ia ser melhor, mas então assim, é colocar realmente o sentimento, principalmente para os homens, né? Eu falo que os homens são os que mais têm dificuldade de se expressar hoje em dia, né? Muito bom, Sidney. É aquele velho, um exemplo muito clássico, né? Aquilo lá. Poxa, a gente já conversou que você ia fazer isso, você nunca faz. É isso mesmo, você nunca colabora e tal e coisa. Sabe o julgamento? Puro julgamento, puro julgamento. Puro. E dentro dos 4 pilares que a gente falou, né, de observação, sentimento, necessidade e, por fim, o pedido, tem também quando a gente escuta, né, alguma comunicação violenta, ou quando a gente pratica comunicação violenta, a gente tem algumas escolhas para transformar. A gente tem, o Marshall traz, né, 2 pontos onde ele coloca assim como pontos a serem observados para não praticar mais, que diante de uma situação violenta sua, né, praticando ou recebendo, é você culpar a você mesmo, se sentir culpado por aquilo que está acontecendo, se colocar na situação, ou você sair culpando a outra pessoa, né, principalmente com julgamentos, você culpa a outra pessoa. Então, essa forma de lidar com os relacionamentos é negativo, porque vai trazer mais conflito, né? Porque ali não tá Muito sendo mais. conversado, né? Você se culpa ou você culpa o outro. Um tá certo ou o outro tá errado, né? Um tem razão ou o outro tá sem razão. Então ele propõe o quê? Primeira coisa, perceber nossos sentimentos e necessidades básicos. Parte de você é a comunicação não violenta. E tem que começar com você. Você sabendo reconhecer seus sentimentos e necessidades. E depois, num outro ponto, é você perceber, conseguir praticar isso com o próximo. Perceber a necessidade e o sentimento do próximo. Ao invés de você se culpar, você entende seu sentimento e necessidade. Ao invés de você culpar o outro, você tenta, né, ali conversar e desvendar qual é o sentimento e necessidade dele também. Para que, com Sim, base nisso, o relacionamento exatamente. flua, né? Então, acho que esses pontos da CNV, né, numa pincelada muito breve aqui, mas que traz muito conteúdo legal para que as pessoas que ouçam aqui e, e tenham interesse em aprofundar um pouco mais, ou já começar, né, a se sentir provocado ali, falar, peraí, realmente, tô sentindo alguma coisa aqui agora. Ah, tem uma necessidade, sabe, começar a fazer uma brincadeira mesmo com você mesmo, de tentar reconhecer isso, vai começar a perceber como funciona, como isso é gostoso mesmo de fazer, porque você vai se sentir conectado com você mesmo. Eu falo isso por experiência Sim. própria, não duvido que você também. Então, é algo muito legal de se fazer, né, Sidney? Eu acho que assim, só para vocês terem uma noção, né, uma ideia, né, de como que a CNV ela pode fazer diferença na vida de uma pessoa, isso eu já até compartilhei com o César já, né, com algumas pessoas. Eu sempre tive muito problema na minha área profissional na questão de relacionamento, né. Eu sempre ouvi a seguinte frase referente à minha parte profissional: ó, você é muito bom no que você faz, só que, cara, você precisa melhorar seu jeito de falar. Eu ouvi isso em vários lugares que eu passei trabalhando. Cara, era assim, e eu nunca consegui ver isso em mim, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva na fala, aquela pessoa sem paciência, né, de impor as coisas, né? E assim, não estou entrando no mérito de estar certo ou errado, tá? Eu poderia estar certo na maioria das vezes, mas a forma de colocar isso é diferente. E quando eu conheci a CNV, eu conheci a CNV um pouco antes da pandemia, né? Foi uma indicação, né? Foi a minha namorada que indicou, né? Ela me falou da CNV, né? E aí eu comprei o livro, né? Falei, cara, deixa eu ler esse negócio aí, porque não é possível. Tá todo mundo falando, é aquela história, né? Tem 10 falando isso, não é possível que eu que esteja certo, né? E eu Sim, comecei a entender, a praticar, né? Mudei de emprego, né? Mudei de trabalho, e nesse trabalho que eu tô até hoje, inclusive, né? Em coisa de 3, 4 meses, né? Que eu tava lá, né? Eu recebi um elogio da minha parte pessoal de comunicação. E quando a pessoa me fez o olha elogio, só. eu parei, eu falei, uai, que tá. É comigo mesmo que você está falando? Tem certeza disso? Eu sempre nunca ouvi isso, eu sempre ouvi o contrário, né? E aí me caiu a ficha, né? Eu falei, cara, como que a forma de você colocar as coisas fazem diferença, né? Então eu percebi ali que não era só um modismo, não era só mais um teminha que tem aí, que apareceu novo pro pessoal praticar, mas que realmente tinha uma ação efetiva, teve, né, uma ação efetiva na minha vida e tem até hoje, né? Então, a forma de eu me expressar fez com que eu alavancasse a minha carreira profissional significativamente, né? Eu sempre parei para pensar, falei, cara, o que, que eu estou fazendo de errado que eu tento e não consigo evoluir? E o que eu tive que mudar não foi a minha parte técnica, né, meu conhecimento técnico daquilo que eu faço, foi meu conhecimento pessoal sobre a forma como eu me comunico, né? E eu Olha só aí. consegui alcançar isso através da CNV. Cara, e assim, quando eu percebi aquilo, eu falo para todo mundo hoje, ainda tenho muito a melhorar, eu falo que a gente nunca vai chegar no estado de perfeição, a gente vai sempre aprender mais, né? Mas hoje eu busco muito praticar isso e aprender cada vez mais, né? Tô sempre lendo, sempre buscando, estudando, praticando, né? Teoria sem prática não é nada, né? Então é bem isso, né? Só para vocês entenderem o que uma CNV, uma comunicação não violenta, pode fazer, né? Pode trazer de benefício para nossas vidas, né? Então, assim, eu profissionalmente falando, hoje sou muito melhor do que eu era há 3, 4 anos atrás. Sensacional, Sidney. Obrigado por esse exemplo vivo, né, da CNV na sua vida. E eu consigo até fazer uma constatação perante isso, porque ainda que você se coloca numa posição de aprendendo a CNV, os relacionamentos lá fora estão tão violentos e tão naturalizados violentos, então é normal você ser violento, que ainda assim que você se coloca nessa posição de aprendiz da CNV, já é uma coisa que brilha os olhos de quem vê, de quem ouve, de quem possa vivenciar um pouco com você essa prática, né? Então, é até para colocar isso em crédito para todos que estão ouvindo, né? Que, gente, começar a CNV já é 100%. Não precisa ser perfeito. Mas você se colocar nessa Exato. posição já é quebrar o ciclo da violência, o ciclo da comunicação violenta. E um dos colegas falou também na roda, e falou assim, às vezes, quando uma situação vem para você violenta, não é você tomar aquilo de forma violenta, por mais que realmente seja violenta, mas Mais que seja, isso. não recepcione como violência, recepcione com amor. O amor de tentar entender que por trás daquela violência tem um sentimento, uma necessidade daquela pessoa não atendida. E a gente, sabendo e conhecendo um pouquinho disso, pode colaborar com aquela pessoa para ela desvendar, para que ela possa ter uma vida mais harmônica realmente, né? Então a gente pode ser Com uma certeza, eu ponte. acho que nós vivermos em harmonia, né, conosco mesmo e com os outros é maravilhoso, né? Você tem um relacionamento, seja qual for o tipo, um relacionamento conturbado, né, agressivo, isso não é saudável para ninguém, né? Então, eu acho que e aí isso que você falou é muito importante, né? Você receber do outro, né, por mais agressivo que seja, você entender que ali ele está sendo daquela forma porque algo levou ele a ser daquele jeito, não justificando, lógico, né, mas que ele só está sendo daquela forma porque é a ferramenta que ele tem naquele momento, e você receber isso de uma forma, com uma visão, né, de que, cara, deixa eu pegar isso aqui, eu vou filtrar certinho, até chegar naquilo que ele precisa, você vai ver como que as coisas são diferentes.
né? É assim, eu falo que é libertador, né? Você não sentir raiva nesses momentos é libertador, né? Porque o primeiro sentimento que nós temos quando nós somos agredidos verbalmente, né, é raiva, né? Falar, pô, quem que essa pessoa pensa que é para falar assim comigo, né? E quando você consegue filtrar e realmente entender a necessidade ali, observar realmente o que está acontecendo, você muda até a pessoa, né? Com Exato. certeza, e isso aí é mais um exemplo claro, né? Que eu vivo hoje, que pessoas que eu conheço hoje, que são pessoas, vamos falar assim, de que tem uma forma agressiva de falar, comigo não falam assim mais. Você Olha entendeu? só. As pessoas E, já entendem isso é que muito. quando for falar com você, você vai estar mais Aquela, receptivo a. exatamente. Eu acho que tem um sentimento que aquela pessoa me entende quando eu falo com ela, né? Perfeito. Isso eu vejo faz diferença também. Eu trabalho com pessoas que eu vejo muitas pessoas reclamarem, né? Outras pessoas reclamarem de certo indivíduo, que hoje eu não consigo falar, cara, ele não é assim. Mas não é que ele não é assim, é que eu consigo hoje filtrar aquilo que ele fala, né? E conseguir alcançar o máximo possível, chegar próximo da necessidade dele, do sentimento dele, né? Então eu não consigo mais ver ela como uma pessoa agressiva. Eu sei que ela é daquele jeito, eu aceito ela como ela é, né? E tento tirar daquilo a melhor forma possível de chegar numa definição daquilo que nós estamos conversando, né? E as outras pessoas não conseguem isso porque justamente também tem uma comunicação agressiva, né? Sai Então do eu vejo modo muito isso no defensivo, né, trabalho hoje. Sidney? Você sai do modo defensivo. Exatamente. Você Eu não sabe que eu era preciso mais, assim? né? É, eu tive uma experiência uma vez que eu trabalhava com suporte, né, de TI, e teve um problema com um colaborador, né, e a pessoa falou para esse, ó, liga pro Sidney que ele que resolve. E depois me contaram isso, né, e a pessoa falou assim, falar com o Sidney, você tá louco, eu resolvo sozinho, falar com ele para quê? Ele vai... Olha E aí, só. hoje eu olho para ele e falo, cara, como que eu era? Qual que era a visão que as pessoas tinham de mim, né? Sim. E eu falar, putz, olha como que eu não tenho mais contato com a pessoa. Mas ela vai chegar na pessoa e falar, ó, cara, me desculpa por eu ser assim com você, né? Porque olha como é tão ruim, né? Se a pessoa tem um sentimento desse de você, né? Eu não quero nem papo com aquela pessoa, que ela é muito grossa, ela é estúpida, ela é ignorante, né? E eu era essa pessoa há muito tempo atrás, né? Então eu falo assim, então, e hoje eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas, né? E falar, pô, ela tá sendo assim porque tem um motivo para ela ser assim. Para mim não importa qual é o motivo, mesmo que faça ou não para mim diferença, mas ela é assim. E tentar tirar o melhor daquilo. Eu acho que isso aí é CNV, né? Isso é CNV, sem dúvidas. Sidney, sensacional esse nosso papo aqui. Acho que a gente conseguiu levar, né, bastante coisas para as pessoas conseguirem ter um primeiro conhecimento sobre CNV, alguns exemplos para as pessoas entenderem que isso realmente funciona, mas exige prática, mas que nem sempre a prática vai ser positiva do jeito que o roteiro pede, mas que Pede. Isso. só de começar aquilo, você já está fazendo muito, tanto por você, quanto pelo próximo que está à sua volta, né? Tá aí o exemplo seu, né, enquanto profissional, principalmente, o quanto que você está transformando o ambiente que você está. Uma pessoa transformando o ambiente onde ela está com as outras, né? E sendo referência também, né? Então, Sim. agradeço muito, Sidney, aqui a sua presença hoje para conversar comigo. O Diogo também por ter aberto o espaço aí para nós na Roda de Homens para a gente poder fazer esse papo aqui sobre a CNV. E dizer para o pessoal que a gente está sempre aí se reunindo, falando sobre temas importantes para o desenvolvimento pessoal, né, com os homens, e agradecer mais uma vez aí, Sidney, você por estar com a gente, viu? Acho, eu que agradeço, cara. É algo que, assim, eu falo que o que é bom para nós, eu particularmente quero para os outros também, né? Então, assim, aquilo que fez bem para minha vida, eu espero que possa fazer bem para os outros, né? Então, agradeço enormemente aí ao Diogo, a você, César, a roda, né, de homens, né? Que é um espaço que a gente tem ali a segurança de ser bem recebido ali, né? De poder se expressar, nós como homens, né? Que fomos criados aí dessa forma estrutural que nós temos hoje ainda de ensinamento, né? A não expressar nossos sentimentos. Então, a roda de homem, para mim, é uma coisa que faz muita diferença, né? Quando eu não consigo participar, eu sinto falta, né?
Então, eu deixo aí meu agradecimento, convido a todos que estão assistindo aí ao podcast para vir conhecer, né, a Roda de Homens, né, um espaço aberto, né, receptivo, né, seguro, né, não tem custo nenhum para você ir lá, né, então venha conhecer, tem as redes sociais, a gente vai deixar marcado aí as redes sociais, né, que eu tenho certeza, né, que quando você estiver seguro e você puder se expressar, você vai ver o quanto que isso faz diferença na sua vida, né? Você poder expressar teu sentimento, seja ele qual for, né? Sentimento de tristeza, de angústia, de felicidade. Quando você consegue expressar isso, você não é julgado por isso, né? Porque a sociedade julga hoje, você vê como que isso é libertador. Então, só agradecimento mesmo, né? A roda, né? As pessoas que compartilham ali, partilham conosco, né? Na roda ali, a experiência de cada um, que isso faz muita diferença na minha vida. Obrigadão mais uma vez, espero que tenhamos outras oportunidades aí. Seguimos juntos nessa jornada, né, Sidney? Com você, com todos os participantes da roda, e a gente em breve aí traz mais temas importantes, interessantes, para elucidar, trazer mais luz para os nossos relacionamentos, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né? Muito obrigado, mais uma vez, Sidney. Obrigado à roda, obrigado a quem nos ouve. Obrigadão, César, obrigado, Roda. Obrigado a todos aí que estão escutando, tá? E até a próxima. Grande abraço, valeu.